irmãs, todos que estão participando da celebração, a música, os ministros, as autoridades aqui presentes. Celebrar então esse dia do trabalhador no santuário, na casa da mãe, celebrar São José, é estar um pouco mais perto do céu, aqui no alto da montanha. Percebemos essa nossa conexão com Deus, diria, essa intimidade com o Senhor, através da intercessão de Nossa Senhora e São José, pedindo que sejamos fortalecidos em nosso caminho, em nosso testemunho, em nosso trabalho também. Perceber que no dia do trabalhador é justo o descanso, mas alguns estão trabalhando nesse dia. Talvez seja a forma mais digna de celebrar trabalhando. Você que veio dos vicariatos, das paróquias, talvez na condução, alguém estava trabalhando para te trazer aqui, não é? Então agradecer por esses homens e mulheres, varões e varoas que trabalham nesse dia, não é? Podemos estar aqui também por causa deles. Então, rezar por eles, agradecer o dom do trabalho, o dom da força de poder trabalhar, e aqueles que talvez com uma enfermidade não podem, mas que intercedam então por aqueles que trabalham, sustentando, enfim, nos ajudando a viver a nossa vida com honestidade, com verdade, com beleza também. É interessante porque o Dia do Trabalhador, essa festa já acontecia, e a igreja então quis escolher um patrono. Quem melhor do que São José para ser celebrado nesse dia, não é verdade? Então começar o mês de Nossa Senhora com São José celebrando os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro. O exemplo de São José de fé e de trabalho que é colocado para nós nesse dia de modo especial. Mas que bom que estamos juntos, como dizia, varões e varoas de fé, celebrar nossas famílias também, interceder pelas famílias. Eu lembro daquela música do Padre Zezinho, certamente você vai lembrar, quando ele fala que os homens sejam São José, que as mulheres com Maria, que todos sejamos como Jesus de Nazaré. No fundo, essa é a nossa missão. Independente da vocação que tenhamos, a vocação ministerial ou familiar ou qualquer outra, mas sempre caminhar com fé em nosso Senhor. E se os pais são chamados a ser como São José e as mães como Nossa Senhora, mas todos, Jesus é a luz, é o modelo, é o exemplo, é a força de nossa caminhada. Peçamos essa força então para todos nós, particularmente para nossas famílias. Lembrando aqueles que já nos precedem, que já deixaram o nosso caminho, estão com Deus, que estejam em paz, repousem de seus trabalhos, mas nós, enquanto estamos aqui, trabalhamos. Rezamos, trabalhamos, caminhando com fé, olhando para frente, olhando com esperança, pedindo por nossa vida, por nosso mundo, por nossa cidade de modo especial. São José, esse modelo de homem, de varão, de trabalhador, quantos exemplos a Sagrada Família tem para todos nós, não é verdade? Se nós pensarmos aquela vida de Nazaré, aquela casa humilde, mas uma casa em que havia união, havia amor, havia paz, respeito, uma casa onde se trabalhava, se rezava também, que nossas casas possam ser um pouco parecidas com aquela casa, com aquele lar de Nazaré, de convivência, de respeito, de amor, de bondade. Interessante em nossos dias pensar no trabalho, a importância do trabalho, a dignidade do trabalho e olhar para São José como esse modelo. Ouvimos que no Evangelho Jesus é chamado o filho do carpinteiro, ou seja, São José foi importante na vida de Jesus. Criou como seu filho, ensinou a profissão, ensinou a respeitar a mulher, a lidar com a mulher, enfim, a conviver em família. Jesus, filho de Deus, mas aprendeu de São José as relações humanas. São José e de Nossa Senhora, evidentemente. Então, o pai que ele teve na terra foi São José. Ser filho do Pai do céu, mas também teve um modelo, teve um pai presente, teve essa pessoa tão próxima, tão amável, junto dele, enquanto caminhou por esse mundo. Como é importante ter o exemplo do pai, a presença do pai, a presença e o exemplo da mãe também, como é importante. Por isso, pedir por nossas famílias, que haja união nas famílias. Surgem diferenças, surgem dificuldades, todos nós conhecemos muito bem isso, mas Deus está presente para nos ajudar a superar as dificuldades e viver em paz, em harmonia, em respeito. E na família a gente começa a aprender nossa relação com o mundo também. Dentro de casa, nossa primeira escola, nossa primeira igreja também. Depois a criança vai para a catequese, vai fazer a crisma, mas começou em casa. Aprendeu em casa as primeiras orações, as primeiras letras, enfim. Assim também o papel da escola é importante, refletir, rezar pela escola, dos educadores, mas os primeiros educadores são os pais, o pai e a mãe. Então,
Essa é a missão de todos vocês, pais e mães de família, de todos nós. Não deixar para outra essa missão, exercer sua função, sua missão, que é importantíssima. É muito fácil a gente querer confiar a outra pessoa isso, mas quem que tem que fazer? Primeiro o responsável, o pai e a mãe. Deus deu essa missão, essa vocação a quem constitui família. Por isso, agradecer a Deus e pedir força para exercer bem essa missão, essa função dentro de casa. Jesus começou assim, aprendendo de São José, de Nossa Senhora, depois começou também sua missão, sua vida pública, chamou os apóstolos e tudo mais, mas aprendeu, começou dentro de casa. Que nossas casas possam ser esse lugar de encontro, de fé, de diálogo, de respeito, de amor, de trabalho também. De silêncio, de oração, mas de trabalho também. E o texto da primeira leitura do Gênesis falava da criação do mundo. Ou seja, Deus que criou e confiou ao ser humano. Confiou, portanto, a todos nós cuidar desse mundo, guardar esse mundo. A terra produz seus frutos, mas quem é que vai colher? Quem é que vai cultivar isso? Quem é que vai fazer com que a terra produza mais e mais? É o ser humano. Por isso a nossa missão de colaboradores do plano de Deus. Deus é o Pai, o Criador, a fonte de tudo, mas estamos aqui para... Por isso a importância de cuidar, de zelar, de proteger, não é? Claro que tem os frutos da terra, mas a terra tem seus limites também. Saber respeitar os tempos, os momentos. Por isso estamos aqui, para ajudar esse mundo a ser ainda mais abençoado por Deus. Tudo que Deus faz é bom. O texto diz, Deus viu que era muito bom. Sim, e nós podemos fazer ainda melhor. Já pensou nisso? Aperfeiçoar a obra de Deus? Melhorar a criação que vem de Deus? Essa é a missão de todos nós. Nossa responsabilidade é grande. Não estamos aqui no mundo a passeio, de férias. Não, estamos aqui para cuidar, para zelar, para trabalhar também. Claro que ninguém é de férias, precisamos descansar. O próprio dia de hoje, o feriado, o texto mesmo do Gênesis falava, no sétimo dia Deus descansou.